gloriosa Senhora, teu exemplo passar por todo sempre. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejamos todos bem-vindos para iniciarmos o novenário em preparação da festa da nossa padroeira, com o tema Amar como Santana, cuidando do outro, em defesa da casa comum. Como o tema já nos leva a refletir, esse ano de um modo diferente, sem a presença física do povo, mas com o fortalecimento da comunhão espiritual com todos os devotos e paroquianos. E permanecendo em casa, vivendo o distanciamento social, é uma forma de vivermos o tema de hoje, cuidando do outro e sem esquecer da casa comum. Com a intercessão de Santana e conhecendo sua história durante o novenário, celebremos com alegria essa primeira noite cantando. Mestra extraordinária, fostes a primeira, sois a padroeira da instrução primária. Mestra extraordinária, fostes a primeira, sois a padroeira da instrução primária. Sois a padroeira da instrução primária, mestra extraordinária, fostes a primeira. Sois a padroeira da instrução primária. No recinto dos pais reformado, a vossa imagem lembra uma existência de labores, receios e cuidados, ungidos de doçura e penitência. Mestra extraordinária, fostes a primeira, sois a padroeira da instrução primária. Mestra extraordinária, fostes a primeira, sois a padroeira da instrução primária. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através do Facebook da paróquia, da fanpage da página do Facebook do Texto dos Homens e também no YouTube da paróquia. Nós queremos acolher todos vocês, iniciando hoje a novena da nossa excelsa padroeira, Senhora Santana. Nós queremos abrir as nossas casas, abrir os nossos corações para que neste tempo de novena a palavra de Deus se faça ainda mais presente em nossas vidas. Então, o nosso convite é para que todas as famílias cristãs, todos os paroquianos e paroquianas se sintam participantes desta festa junto conosco, a festa da nossa padroeira. Lembramos, tínhamos pensado em não realizar a novena, depois o nosso bispo Dom Estevão nos fez lembrar que a vida da paróquia, ela continua mesmo em tempo de pandemia, e nós precisamos reinventar
e fortalecer a vida espiritual da paróquia. E então o que nós estamos fazendo é isso, nos alimentando espiritualmente, ouvindo a palavra de Deus, os testemunhos, as reflexões e ainda mais aprendendo com Santana as lições que o Pai quer tanto nos ensinar. Por isso, nós então nos unimos nesta noite, enquanto família, enquanto comunidade, para juntos celebrarmos esta primeira noite, lembrando o tema da festa deste ano. A exemplo de Santana, somos chamados a cuidar da vida como dom e compromisso. Este tema tem a ver com o tema da campanha da fraternidade, lembrando sempre da Santa dos Pobres, Irmã Dulce, que nos deu este grande exemplo. Soube cuidar da vida, soube cuidar do outro como dom e compromisso. Nós também lembramos do tema desta noite, amar como Santana, cuidando do outro em defesa da casa comum. Por isso, vamos chegando e vamos nos aproximando e nos colocando já em oração, iniciando junto conosco esta novena, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coloque desde já nas mãos de Deus, no coração do Pai, as suas intenções, os seus pedidos. Todos nós temos pedidos. E esta novena de Santana, nós queremos mais do que nunca pedir a sua intercessão e a sua proteção para todos os seus netos ipiraenses e do mundo inteiro. Ó gloriosa Santana, Mãe da Mãe de Jesus, nós os louvamos e pedimos que nos alcanceis um grande amor por Jesus e por Maria, para que, trilhando o caminho das virtudes, possamos agradar-lhes em tudo e contribuir para a construção de seu reino neste mundo. Assim seja. Amém. Vamos conhecer um pouco agora e durante esta novena de Santana, a história, da nossa padroeira. De acordo com os padres da Igreja, São Epifânio e São João Damasceno, Ana significa graça e misericórdia, nome bem apropriado a ela. Foi a mãe da Virgem Maria, chamada também Senhora da Graça e da Misericórdia. Ana, como Maria, foi enriquecida de graça e de misericórdia, porque o Senhor a presenteou como uma filha privilegiada, aquela que, dando seu sim a Deus, tornou-se mãe do Salvador. Na Bíblia, encontramos 3 mulheres com o nome de Ana: a mãe do profeta Samuel, a mulher de Raquel, parente de Tobias, e a profetisa Ana, que foi ao encontro de Jesus no dia da apresentação no templo. Com muita alegria, saudemos a nossa padroeira. Centro de amor e de ternura, Mãe adorável da Virgem pura,
a virtude, o culto planta. Quis Deus confiável, a Virgem Santa, nos desenganos, na lida insana, o nosso amparo, sede Santana, anjos cantar, com alegria, salve ó Santana, Mãe de Maria, anjos cantar, com alegria, salve ó Santana, Mãe de Maria, São Joaquim, homem de fé, Pai de amor e caridade, o seu exemplo ele deixou, a sua vida de santidade, anjos cantar com alegria, salve ó Santana, Mãe de Maria, anjos cantar com alegria, salve ó Santana, Mãe de Maria. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Assim também é a fé. Se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostras-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouve o meu grito. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu invoquei. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me a angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor: salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão.
É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, aleluia. Vamos ouvir, aleluia. Jesus falar, aleluia. O Evangelho, aleluia, vai nos libertar. O Evangelho, aleluia, vai nos libertar. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar,
vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peregrino, aprendemos nessa estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Peregrino, aprendemos nessa estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrando o novenário em honra à nossa excelsa padroeira, nós temos a alegria de meditar este tema desta noite, pensando já no cuidado para com o outro e no cuidado de modo geral. O modo como o ser humano é cuidado pode então revelar o modo como ele vai cuidar também das outras dimensões. E a gente fica feliz sabendo que, celebrando a novena de Santana, a gente não celebra isoladamente, mas a gente celebra em comunhão com toda a igreja. Nos unimos a todos vocês que estão em casa nos assistindo e formamos a igreja, né? Nós sabemos que esta igreja ela é formada por um único corpo, com vários membros, e Cristo é a cabeça. E neste momento, então, a gente se reúne como membros, mesmo que distantes, mas unidos em Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, então, meus queridos irmãos e irmãs, a todos vocês que estão em casa nos acompanhando, a gente reforça o convite para se juntar a nós e também, não somente hoje, mas durante essa caminhada que vamos fazer esses dias, rezando, meditando, né? E louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Pois bem, o tema que nós escolhemos, o tema geral desta festa, ele perpassa por todos os temas, né? A exemplo de Santana, então, nós queremos cuidar da vida como dom e compromisso. E esse cuidado para com a vida vai perpassar durante todos os outros temas das noites para que a gente possa meditar. Pensamos nesse tema na campanha da fraternidade desde o ano passado e ainda não estava na nossa cabeça que a gente ia viver essa experiência de pandemia. E de repente, a gente analisando o tema, é um tema propício para este tempo. O cuidado para conosco e cuidado para o outro, né? Este cuidado exige responsabilidade, este cuidado exige respeito, este cuidado exige consciência, e aí então a gente poderia passar aqui a noite todinha colocando, né, outras palavras ao lado da palavra cuidado, né? Zelo, preocupação, e aí então teria outras palavras para poder ficar ao lado da palavra cuidado, e seria, com certeza, muitas outras palavras que nos ajudariam a entender e a compreender melhor esse tempo do qual nós estamos vivendo. A gente, ouvindo
o Evangelho de hoje, nós vimos então e compreendemos o caminho que leva a Deus passa então pelo próximo. E este próximo nos revela então um mistério, e somente os que se aproximam do caído, somente os que se aproximam do próximo, então vai descobrir, né, o que é que Deus quer de cada um de nós. Então é um caminho, e este caminho que nos leva a Deus e que passa pelo próximo é um caminho que exige de nós uma tomada de decisão. Nós estamos dispostos a parar mesmo no caminho para estender a mão ao outro? É uma exigência, é uma responsabilidade. Eu estou disposto a parar, a não somente olhar e perceber que tem um homem caído, que tem alguém caído, mas também a perceber que tem alguém caído e que precisa da minha ajuda? É uma primeira questão. Então, o texto da parábola que nós ouvimos nos permite fazer esta análise com a nossa própria vida. Um desafio na vida diária. Quem é o próximo que está caído? Quem é aquele homem? Às vezes, para nós não significa ninguém. O levita que passou e simplesmente olhou, mas mudou de lado, para o sacerdote também que passou e olhou de lado, era só mais um caído na sociedade. Para o samaritano, aquele homem tinha uma história, um nome, uma família, era uma pessoa. Ele, tomado pela compaixão, se colocou no lugar do outro. Toma o outro pelas mãos, toca, sente a dor do outro. Olhando a realidade, a nossa realidade também, nós sentimos hoje, né, esta necessidade também de olhar para os tantos caídos, feridos, assaltados e machucados. E o quanto que a sociedade contribui para isso, nós cidadãos contribuímos para estas feridas, para que estas feridas aconteçam e para que existam mais caídos ainda ao nosso redor. Aí então a gente poderia falar, se não fosse a pandemia, que existe então a falta de amor, a falta de cuidado, etc, etc, etc. Né? E a pandemia então, de certa forma, nos traz uma outra reflexão e que ao mesmo tempo nos preocupa. O cuidado é somente ficar isolado? É somente se isolar cada um na sua casa? E então, enquanto nós nos isolamos em nossas casas, enquanto nós nos acomodamos em nossas casas, cuidando, né, para não contaminar outros, a gente sabe que há outro tipo de contaminação. A contaminação da falta de amor, da falta de responsabilidade e da falta de cuidado. Enquanto o foco que aparece, que está em evidência, é a pandemia, nós assistimos com muita força as guerras, as brigas, as intrigas e o quanto que os nossos cofres públicos estão sendo assaltados. E o quanto que tem gente ainda gritando nas filas dos hospitais, o quanto que tem gente ainda gritando por fome, o quanto que a falta de justiça acontece em nosso meio, o quanto que os negros em nosso país ou no mundo
continuam sendo excluídos, massacrados. O quanto que ainda falta este olhar da igualdade e um olhar que gera cuidado, que gera zelo, preocupação e respeito um pelo outro. Então, este próximo, nestes dias, se alarga de tal forma que nos faz pensar que a pandemia é uma realidade. E dentro desta realidade da qual nós vivemos, e existe aí então tantas outras realidades das quais nós também precisamos estar atentos. A realidade social, política, cultural, religiosa, né? Nós precisamos estar bem atentos do quanto que estas realidades aparecem em nosso meio, e a pandemia, de certa forma, tira de nós esta oportunidade de dialogarmos e de falarmos delas com mais veemência. E enquanto isso, nós assistimos somente pelos telejornais o quanto que estes próximos, estes caídos, sofrem, gritam e gemem à beira de uma sociedade rica, de uma sociedade que esbanja dinheiro, de uma sociedade que apresenta palácios, mansões, de uma sociedade que se acomoda e que se cala diante dos gritos dos tantos próximos, e que a gente ouve, a gente vê, mas que não se sente compaixão. A gente não se permite ser tocado por estas realidades. Portanto, como cuidar do outro ou como cuidar do meio, do todo, se nós não temos consciência de que a falta, a ausência dos bens necessários e básicos, para alguns, se torna então uma forma de existir no mundo mais injustiça e mais guerra. A falta do básico para a maior parte da população, para aqueles que precisam, significa então dizer que estes que nada têm não estão sendo cuidados, não foram escutados, não foram vistos, não foram percebidos. As pessoas olham, discutem, faz bons projetos, mas ainda não alcançou o objetivo: resolver os problemas e na raiz. Então, como cuidar, como falar de cuidado do outro, para pensarmos no todo, no bem comum, na casa comum, no cuidado para com o planeta, se nós não cuidamos uns dos outros? Se nós não preparamos pessoas, se nós não preparamos cidadãos, se nós não investimos na educação, se nós não pensamos em estruturar famílias que eduquem no amor, no afeto, mas também na justiça, se a gente não forma cidadãos, se a gente não forma pessoas, se a gente não forma pessoas humanas, como então estes homens e estas mulheres vão lidar com a casa comum, com o cuidado, com o meio aonde vive? É impossível. Nós
podemos pensar que a teoria, as palavras bonitas, podem causar grandes espantos e pode causar ainda muitas conversões. Mas lembremos, Jesus Cristo nos ensina que mais que as palavras, o testemunho. Ele mesmo nos deu exemplo com a própria vida e nos mostrando que o caminho a ser ensinado é ser a própria pessoa. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão descido do céu. Ele é a palavra viva. É Ele com a própria vida que nos ensina que Ele, mais do que grandes testemunhos, mais do que grandes textos escritos, a vida é então o maior exemplo e o maior sinal de compromisso e de responsabilidade. Portanto, nós precisamos aprender a nos aproximarmos uns dos outros com este olhar da compaixão e este olhar da misericórdia. A aprendermos a cuidarmos uns dos outros, a aprendermos a cuidar dos caídos e a aprendermos que esses caídos são os caminhos que nos levam a Deus. Os próximos, que são diversos, que nós encontramos no caminho, nos manifestam o mistério e nos leva até o Pai. Por isso, o exemplo do samaritano nos mostra que não precisa somente fazer grandes discussões. Os problemas globais do mundo inteiro exigem mais do que teorias, mais do que grandes palavras, exige que a gente tome uma posição e uma postura. A fé é no mesmo campo. A gente fala, mas se não tivermos o testemunho, se não tivermos a prática, nos lembra São Tiago, do que adianta então a fé sem as obras? Ela se torna morta, é somente palavras. Mas a fé, com as obras, ela se fortalece. A fé, com o testemunho, a fé vivenciada e experimentada a partir da própria vida, revela a cada um de nós a riqueza dos dons que o Pai nos deu e que o Pai nos confiou. Ele soprou em nossas narinas o sopro da vida, e esta vida permeada e rica de dons exige que nós usemos para o cuidado e para o zelo de um para com os outros. Portanto, neste tempo de pandemia, da qual nós estamos vivendo, peçamos à Senhora Santana que interceda ao Pai por todos nós e nos dê um coração samaritano, um coração capaz de nos aproximarmos de tantos próximos caídos que gritam e que são machucados muitas vezes por nós mesmos e dos quais precisam de cuidado e dos quais precisam ser pegados, afagados, precisam daquilo que nós também precisamos.
de amor, de afeto, atenção e daquilo que é básico e necessário para a nossa vida. Aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos seja também o desejo para o crescimento do outro na fé e na vida pessoal, na vida profissional, seja lá qual a situação. Nós precisamos a cada dia aprender com Jesus Cristo ou fazer a experiência de ficar caído um dia para ver como é a experiência, como é se sentir caído, como é se sentir ferido, machucado e às vezes excluído, se sentir um ninguém, um lixo. E então, só assim talvez vamos aprender a experiência de ser tomado pela compaixão. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê a graça de celebrarmos este novenário com sabedoria, discernimento e paciência e com a esperança de que, passando este tempo, vamos estar revigorados para viver a nossa fé. Assim seja. Amém. Nós queremos elevar ao Pai, por meio da ladainha, a Senhora Santana, os nossos pedidos, as nossas preces, pedindo a sua intercessão por todos nós, por todo o nosso município. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. De nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhora Santana, rogai por nós. Santana, avó de Cristo, rogai por nós. Santana, mãe de Maria Virgem, rogai por nós. Santana, esposa digníssima de Joaquim, intercedei por nós. Santana, sogra do Santo Patriarca José, rogai por nós. Santana, raiz de Jessé, rogai por nós. Santana, descendente de Estripe real, rogai por nós. Santana, alegria dos anjos, intercedei por nós. Santana, filha dos patriarcas, rogai por nós. Santana, oráculo dos profetas, rogai por nós.
Ana, glória dos anjos, rogai por nós. Santa Ana, alegria dos sacerdotes e levitas, Intercedei por nós. Santana cheia, acumulada de graças, rogai por nós. Santana, modelo de bendição, Rogai por nós. Santana, modelo de devoção, Rogai por nós. Santana, modelo acabado de paciência, Intercedei por nós. Santana, fortaleza da igreja, rogai por nós. Santana, refúgio de todos os pecadores, Rogai por nós. Santana, protetora dos cristãos, Rogai por nós. Santana, alívio e alegria dos aflitos, Intercedei por nós. Santana, mãe temíssima das viúvas, rogai por nós. Santana, mestra educadora das virgens, Rogai por nós. Santana, protetora eficaz dos navegantes, Rogai por nós. Santana, especialíssima advogada de seus devotos, Intercedei por nós. Santana, luz e refúgio de todos que invocam, Rogai por nós. Santana, protetora de todos os fiéis, Rogai por nós. Santana, refúgio de todos que o invocam, rogai por nós. Santana, protetora de todos os fiéis, Intercedei por nós. Cristo Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende ouvi-nos, piedade Senhor. de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Ana, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Senhor, seja eternamente bendita e gloriosa a Senhora Santana, por ter tido a tarefa de levar em seu seio a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Dignai-vos, Santa Ana, apresentar-nos com vossas mãos a Jesus e Maria. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes fazer a Senhora Santana a graça de ser a mãe de teu unigênito Filho, concedei-nos, por tua bondade, a misericórdia que nós, que veneramos a tão grande santa, com particular devoção na terra, mereçamos ter seu poderoso patrocínio, para depois gozarmos de sua eterna companhia,
na bem-aventurança celeste. Amém. Agora nós vamos colocar no coração do Pai, ofertando a vida de cada pessoa. A gente fica olhando para os bancos, imaginando já os rostos de quem já senta em cada lugar, né? E a gente lembra de tantas pessoas envolvidas na festa, as pessoas correndo para cima e para baixo para organizar tudo. E tudo isso, então, a gente quer colocar no ofertório. A gente quer ofertar a Deus a vida, os dons de cada um, a vontade e o desejo de continuar servindo a igreja, mesmo que neste tempo de isolamento. A gente quer trazer para esta celebração todas as famílias que estão em casa, que estão com certeza emocionadas, né? Que o coração está batendo forte. A todos vocês que nos fazemos chegar e também aqueles que ainda a gente não conseguiu alcançar, nós queremos trazer todos vocês para este momento e colocar no coração do Pai. Ofertar cada vida, cada pessoa, cada dom e cada vocação no coração de Deus. Ofertar nossa vida queremos, como gesto de amor, doação. Procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação. De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos. Os dons que nós temos compartilharemos. Aquele que sofre, sorrir faremos. A justiça que fere, que mata, tanto homem, criança e mulher, faz o jovem viver sem sentido, frustrado, perdido, distante da fé. De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos. Os dons que nós temos compartilharemos. Aqueles que sofrem, sorrios faremos. E juntos, convido todos vocês que estão em suas casas a nos unirmos, continuarmos unidos em oração. E agora vamos rezar a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós também queremos pedir a intercessão da filha de Ana, da filha de Santana, que ela continue a interceder por cada um de nós, nossa mãe, aquela a quem Jesus Cristo nos ensinou a chamar de mãe. Por isso, nós queremos também pedir a sua intercessão para que ela possa nos cobrir com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegando ao final da nossa novena, a gente, cada dia, cada pastoral que vier aqui celebrar conosco, a gente vamos pedir que deixe uma mensagem para este tempo difícil, né, de pandemia da qual nós estamos vivendo. Mas é uma mensagem de esperança, uma mensagem de entusiasmo, de fé, para encorajar o nosso povo na fé, né? Então, como hoje é o primeiro dia e a gente está na abertura, e no nosso primeiro dia, a gente então deixa essa mensagem para amanhã, mas o padre pode dizer de imediato que a gente se mantenha firme e na esperança. A tempestade não dura para sempre, né? Às vezes é preciso existir os vendavais, às vezes é preciso existir a tempestade para que a gente perceba o quanto é importante a vida, né? A gente brinca muito com ela e então agora nos damos conta do quão valiosa é este dom que Deus nos deu e do quão valiosos são os outros dons que circundam a vida, né? A família, amigos, pessoas queridas, das quais nós amamos. Então, é um tempo diferente que tem exigido de nós tirarmos dela experiências positivas, lições de vida, né? Então, não é somente para ficar em casa entediado, aborrecido, reclamando, é para também fazermos a nossa reflexão. É também para que a gente aprenda a sentar um pouco, respirar e dar valor a partir de agora ao que é essencial e ao que é importante para nós. Então, neste barco do qual todos nós estamos e que tem balançado muito nos últimos dias, né? Nós não estamos sozinhos, não. Jesus Cristo está conosco. E ainda mais, além do Mestre que está conosco, nós contamos, né? A gente não está celebrando a novena de Santana à toa. Olha, tem Santana, que é a nossa padroeira, tantos santos que estão próximo do Pai e que nós contamos também com a ajuda deles para nos fortalecer ainda mais na fé e não temermos, né? E não perdermos a esperança. Portanto, a gente precisa continuar a caminhada, mesmo que de vez em quando venha um desejo de vacilar na fé, mas a gente permanece de pé e com coragem, porque a presença do Mestre enche o nosso coração de esperança. Deus não se ausentou do nosso meio, mais do que nunca Ele está presente no nosso meio. Então, se a gente vai ficar só focado na pandemia e nas consequências que ela vai trazer para a gente não vai nem conseguir sentir a presença de Deus, né? Vai todo mundo agora só ficar pensando no álcool, todo mundo só ficar pensando agora de como lavar as mãos e etc. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, é importante sim, e a gente precisa tomar o cuidado. Agora, cuidado também para não ficar com neurose, para a gente não ficar neuróticos. Cuidado, zelo, respeito é uma coisa, e neurose já é outro problema, certo? Então, os que estão, nós que estamos na luta e na labuta, no dia, no cotidiano,
a gente precisa tomar essa consciência de que todo cuidado ainda é pouco, mas todos nós estamos sujeitos, e se estivermos sujeitos, mesmo assim, a gente não vai perder a fé e a gente não vai vacilar. Vamos permanecer unidos, encorajados e fortes, né? Porque aquele que nos deu a vida é bem maior e mais forte do que esta pandemia e do que este vírus. Vai passar e já já a gente vai estar conversando, dialogando, e todos esses medos que nós temos aí agora vai virar histórias e vai virar resenhas, né? Quando voltarmos para a nossa vida normal, né? Então, coragem, confiemos em Deus, como disse Jesus Cristo, confie em mim, acredite também no meu Pai. E assim, então, a gente continua a nossa caminhada. Amanhã é a noite da juventude e do SAVE. Então a gente convida todos vocês para estar junto conosco no mesmo horário, às 19h30, às 19 horas, aqui, vocês em casa e a gente aqui rezando, celebrando o novenário de Santana. Diferente, mas não deixa de ser a festa de Santana também. Tá certo? Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A gente pede aos jovens que ajudem os seus avós, os pais mais idosos, a conectar suas televisões aí em casa no YouTube, né? Dete ainda não tem uma TV Smart, né, Dete? Se ficar em casa... vai ter que assistir no celular, né? Quem não tem uma televisão Smart onde pega o YouTube, bota no celular, né? Assiste também no celular, só não vai deixar de assistir, né? De estar junto conosco, né? Ou pode assistir também pelo Facebook da paróquia ou a página do Texto dos Homens, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam através das redes sociais da nossa paróquia. Pastor da comunicação, tem algum recado? Não? Muito bem. Vamos rezar, fazer a nossa oração final e depois pedirmos a bênção de Deus por intercessão de Senhora Santana. Oremos. Senhor Deus, nós nos alegramos lembrando de Santa Ana, que foi escolhida para dar ao mundo a mãe do vosso Filho unigênito. Concedei-nos, por vossa bondade, que sejamos auxiliados em nossas necessidades materiais e espirituais. E aí, cada um que está em casa, neste momento, peça a Deus uma graça que deseja receber. Coloque a família, o desejo de cada um no coração e peça a Ele uma graça a cada dia. E a cada dia Ele vai realizando com certeza, porque Ele sempre escuta os nossos pedidos. O Pai sempre escuta o pedido dos seus filhos. E o meu pedido, a graça que mais desejo nesse momento, é que todos aqueles que estão nos hospitais recebam, né, a cura, sejam libertados da doença, para que, curados, possam louvar e agradecer a Deus. E todos vocês que estão em casa também podem fazer os seus pedidos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Senhora Santana, a nossa excelsa padroeira, desça sobre todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquemos em paz e o Senhor sempre permaneça conosco. Graças a Deus. Querido povo de Deus,
Viva! Um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam hoje e contamos com a presença de vocês amanhã novamente. E viva a Senhora Santana! Viva! Viva nossa padroeira! A padroeira de Ipirá! E agora, com muita alegria, vamos cantar o hino de Santana. Nesta festa de muita alegria, canta a igreja aqui reunida, este hino de louvor a Santana, Mãe de Maria, também nossa mãe querida. Ó Santana, nossa padroeira, nós teus filhos aprendemos de amar. O teu nome está em nossos corações, Mãe querida e protetora de Ipirá. Este povo Santana aqui presente, com amor e carinho vem te louvar, nos emana na esperança de amanhã, para sempre nós queremos te amar. Ó Santana, nossa padroeira, nós teus filhos aprendemos te amar. O teu nome está em nosso coração, Mãe querida e protetora de Ipirá. Lá no céu, Santana abençoa estes filhos que te amam com ardor. Nos teus braços de mãe reúnem todos, para sempre te louvar com muito amor. Ó Santana, nossa padroeira, nós teus filhos aprendemos te amar. O teu nome está em nosso coração, Mãe querida e protetora de Ipirá. Ó Santana, nossa padroeira, nós teus filhos aprendemos te amar. O teu nome está em nosso coração, Mãe querida e protetora de Ipirá. Com muita alegria os fiéis vão louvar vosso manto sagrado, dando graças vamos tocar. Teu amor de mãe vem nos mostrar, nos educar como a Maria educou. Ó Senhora do amor, és a Senhora, traz a vossa glória, vamos cantar. Nossa homenagem por toda essa cidade, felizes a te amar. Vem gloriosa Senhora, teu exemplo passar por todo sempre, és padroeira desse lar. Ó Senhora do amor, ó Senhora do amor, ó Senhora, ó Santana, tu que estás no altar, eu te agradeço por rogar por nós. Ó Santana, padroeira desse lar, te agradeço por ouvir a nossa voz. Ó Santana, tu que estás no altar, eu te agradeço por rogar por nós. Ó Santana, padroeira desse lar, te agradeço por ouvir a nossa voz.